cuidar. Siga esse exemplo. Fique em casa. Solução caseira. É preciso ter paciência para não ser paciente. Quanto mais na residência, menos vão ficar doentes. Fique em casa. É preciso ter paciência para não ser paciente. Quanto mais na residência, menos vão ficar doentes. É preciso ter consciência e permanecer a sós pelo pessoal das urgências que está lutando por nós. Logo tudo vai passar, tudo vai ficar melhor. Quando a gente se abraçar, todo amor vai ser maior. Sair só por emergências não é hora de passear. Se tivermos paciência, logo tudo vai passar. Para que nossas ausências sejam faltas passageiras, vamos vencer a doença com a solução caseira. É preciso consciência e permanecer a sós pelo pessoal das urgências que está lutando por nós. Logo tudo vai passar, tudo vai ficar melhor. Quando a gente se abraçar, todo amor vai ser maior. Sair só por emergências não é hora de passear. Se tivermos paciência, logo tudo vai passar. Para que nossas ausências sejam faltas passageiras, vamos vencer a doença com a solução caseira. É preciso consciência e permanecer a sós pelo pessoal das urgências que está lutando por nós. Logo tudo vai passar, tudo vai ficar melhor. Quando a gente se abraçar, todo amor vai ser maior. Sair só por emergência não é hora de passear. Se tivermos paciência, logo tudo vai passar. Logo tudo vai passar, tudo vai ficar melhor. Quando a gente se abraçar, todo amor vai ser maior. Sair só por emergências não é hora de passear. Se tivermos paciência, logo tudo vai passar. Muito bem, muito boa noite. Nós estamos começando a nossa live por aqui nesta noite de quinta-feira. Hoje é 21, hoje é dia 21 de maio, uma noite chuvosa, né? Chovendo, já começou durante o dia esta chuva por aí. E agora estamos então começando esse novo projeto, né? Que é uma live trazendo durante as noites participação aí de pessoas da comunidade, da região, pessoas aí que fazem parte aí do trabalho do dia a dia, que tem uma opinião sobre determinados assuntos, e nós vamos então abordar esses temas aqui durante esse espaço, né, para que nós possamos então falar, trazer aí a participação dos nossos convidados que estão fazendo parte então desse trabalho que estaremos realizando a partir de hoje. Então, um trabalho que estamos começando hoje, e para a estreia desse nosso programa, desse nosso espaço aqui, nós convidamos os nossos amigos aí, que é o Vinícius Araújo, que é locutor, comunicador, a parte também do jornalismo aí da Rádio
Alto Uruguai de Três Passos, é vereador também em Três Passos e também faz parte, juntamente com seu pai, lá da Rádio Web Tertúlia, né, de Três Passos, que está conosco por aqui e que nós também estamos saudando nesse momento, né, o Vinícius Araújo, que está aqui conosco para fazer parte desta live. Seja bem-vindo, Vinícius, tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, Zalmir, boa noite a quem nos acompanha nessa noite aí de quinta-feira e, primeiramente, agradecer o teu convite, né, e em poder participar desse primeiro bate-papo aí que tu estás iniciando aí na tua página, enfim, a gente que se conhece há um bom tempo e aproveitando, né, essas condições que as tecnologias nos dão hoje em dia de poder conversar e de alguma forma estar próximo mesmo em um momento onde o distanciamento é a grande recomendação, né, Zalmir? Exato, e aí a gente faz o trabalho de casa, né? Fizemos o trabalho de casa, claro, temos aqui o nossa, também nosso banner com a logo aqui do nossa página do Facebook, as Almir Soares Notícias, mas assim a gente vai conversando com os amigos para que a gente pode ouvir cada um e trazer um pouco aí desse período, do que está fazendo, enfim. Bom, nosso outro convidado aqui é o Adair dos Anjos. Adair dos Anjos, que tem uma história muito importante para nos contar aqui, aliás, muitas, né? Mas uma delas faz parte desse momento, desse período, porque ele está se recuperando, claro, considera curado, mas enfim, está se recuperando ainda do coronavírus. É também comunicador, tem programa, apresenta programa de rádio na rádio 90.7 de Entre Juiz, tem o jornal Integração Regional de Eugênio de Castro, circula em Entre Juiz, na região, enfim, joia, secretário de administração lá de Eugênio de Castro, e também tem uma vivência na política, o Adair dos Anjos, que foi vereador 4 vezes, né, em Eugênio de Castro, está conosco também. Prazer ter aqui também você participando desta live conosco. Seja bem-vindo, Adair dos Anjos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Zalmir. Boa noite, Vinícius, os nossos internautas, os nossos ouvintes. É uma honra, um privilégio poder falar contigo e dividir aí com o Vinícius e saudar os amigos da Colmeia do Trabalho e também de toda a região aí, que com certeza, Zalmir, esse teu novo projeto aí está chegando numa boa hora. Você que é um comunicador renomado, tem um prestígio de um bom nível, tem uma boa formação acadêmica, enfim, eu não tenho dúvida de que esse teu portal, essa tua nova ferramenta aí, está chegando em boa hora, e para mim é uma honra muito grande poder participar desse teu primeiro programa, eu diria assim. Muito bem, bom, queremos cumprimentar aí a todos que estão chegando para participar aqui da nossa live, os que estão conosco. Aqui então, saudando Paulo Roberto Silva dos Santos, boa noite, bom programa, obrigado. Alain Diniz Fonseca, com certeza também é conhecido, tanto do Vinícius quanto do Adair, o Alain, né, que está também aqui conosco. Um abraço então para eles. Neuza Copete também, boa noite. Enfim, né, vamos então cumprimentando a todos. Podem mandar seus comentários, podem acessar no Facebook, aqui na nossa página, Zalmir Soares Notícias, Facebook também, meu particular aí. Todos podem então já compartilhando, curtindo, enfim, e até ir comentando como é que está o som, como é que está a imagem. Pedimos aí que vão nos auxiliando, até porque pegamos de cobaia hoje o Vinícius e o Adair, né? Porque é o nosso primeiro programa dessa forma, nossa primeira live que estamos fazendo, mas nós convidamos eles então para fazer parte, nós estrear por aqui nesse sistema. Vamos começar falando com o Adair que é aqui das Missões, né? E ele tem, como eu disse, uma história muito interessante para nós contarmos. Ele vai contar daqui a pouco também como que ele foi contaminado, como é que está sendo este momento agora de recuperação também que está passando. Mas fala um pouco da tua história, Adair. Como é que você, enfim, foi vereador 4 mandatos, secretário de administração hoje, como eu disse, proprietário do jornal Integração Regional, secretário de administração, é claro, aí de Eugênio de Castro. Como é que está esse trabalho aí, então? E nos conta um pouco da tua história, enfim, no meio político, na vida profissional, enfim, daí. Hoje eu estou colaborador, sou redator, sou repórter do jornal Integração. Há 20 anos eu faço parte
desse jornal, eu escrevo, faço matérias, enfim. Eu, desde que iniciou o Eugênio de Castro, eu sempre falo, eu iniciei junto com o Eugênio de Castro. Na verdade, eu sou filho de Eugênio de Castro, sou aqui do Rincão dos Anjos, então, dos Carneiros. Me elegi na primeira legislatura, eu fui vereador dos mais jovens, na época, 20 anos. Depois me elegi mais 3 legislaturas na sequência. Quer dizer, fui 4 vezes, 4 legislaturas. Aí depois resolvi alçar um voo mais alto, concorrer a vice-prefeito, perdi por 13 votos. Depois acabei voltando a concorrer de novo a vereador, fiquei na primeira suplência. Enfim, a minha história ela é ligada ao rádio, também há 30 anos faço programa de rádio, ao jornal, faço 20 anos que atuo no jornal, e na vida pública também fazem 32 anos. Eu iniciei como vereador, fui secretário de saúde durante 6 anos, já estou na terceira vez que assumo a Secretaria de Administração. Quer dizer, eu tenho uma história muito familiar aqui no município de Eugênio de Castro, que me acolheu desde o início, e aqui me radiquei, aqui estou e pretendo ainda continuar colaborando com a minha comunidade. Eu me identifico muito bem com o município e, enfim, eu sou daqueles, Almir, que não sei andar em cima do muro, né? Eu sei ser oposição, sei ser situação, sei me comportar em todas as formas. Mas hoje, felizmente, estou aí colaborando com a atual administração, estou secretário de administração, também atuo muito forte na área de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, em várias administrações aqui já colaborei nesse sentido. Quer dizer, e esse sou eu, né? Sou um cara humilde, alguém que gosta de viver a vida e me identifico dessa forma. Me apresento, gosto muito do meio tradicionalista também, fui patrão dos 2 CTGs aqui. Quer dizer, tu me conhece um pouco, já sabe da minha forma de ser, né? Eu sou uma pessoa bastante dinâmica, felizmente tenho uma vida bastante equilibrada, até prova disso que eu consegui superar essa situação aí que mais tarde a gente vai conversar. Então, esse sou eu, Adair dos Anjos Pires, 52 anos, não tão bem vividos quanto gostaria, mas estou aí. Tá certo. Bom, não sei se consigo me apresentar. Tá. Muito bem. Bom, está mandando um abraço aí pro Adair dos Anjos, o Roberto de Oliveira, força pro amigo Adair dos Anjos, a Neuza Copete dizendo que está bom o som e a imagem, tá jóia. Um abraço pro Marcos Benites, o Marquinhos lá, e Três Passos é colega do Vinícius, está também nos acompanhando aí. Boa noite, parabéns pelo projeto, imagem, som muito bom. Um abraço Marcos, né? Chico Schreier, grande Chico Schreier também. Parabéns pela iniciativa, Almir Soares, muito bom, tá bom? Um abraço pro Chico. Evandro Diniz Benites, grande Evandro, foi meu colega lá em Cornel Bicaco há 20 e poucos anos na Rádio Guarita, quando eu trabalhei por lá. Evandro que diz parabéns, amigos, ótima imagem, áudio. Também o Clóvis Machado, abraço aos colegas, jornalistas, ligado na prosa dos amigos aí em Três Passos, né? Desejando um excelente esclarecedor programa, som e imagem chegando com qualidade na capital da região celeira. Estamos com a região Celeiro e a região das Missões, e no meio aqui, estamos então aqui em Juí para comunicar com os colegas, com os amigos e falar um pouco então desse trabalho. Eze Cavalheiro, abraço também, tá boa a transmissão, abraço também para o Eze, ele também é colega aqui da Rádio Jornal da Manhã, aqui em Juí também está conosco por aí. Bom, Vinícius Araújo, vamos saber de você agora a tua história também um pouco, né? Você que está iniciando na política esse ano, aliás, você concorreu pela segunda vez, agora é vereador pelo PCdoB em Três Passos, faz parte da administração, é também um dos digamos que das peças fundamentais do jornalismo e da Rádio Alto Uruguai, de Três Passos e também de Humaitá. Tive a oportunidade de trabalhar com você lá em Três Passos em 2014, início de 2015, enfim, a gente fez grandes coberturas, tanto no jornalismo quanto no esporte. E jornalismo, eu lembro que marcou o nosso trabalho lá no momento do caso Bernardo, né, Vinícius, onde a gente fez aquela cobertura acompanhando as entrevistas coletivas, da delegada Kaline Bamberg, enfim, e muitos outros trabalhos que a gente realizou junto no esporte, sempre à distância, nos comunicando e fazendo, levando a comunicação e o jornalismo para todos. E é um prazer ter você aqui. Gostaria que você se apresentasse, também falasse um pouco aí de quem é o Vinícius Araújo, seu trabalho até então, Vinícius. Isso, Zalmir. Primeiramente,
deixar um forte abraço ao Adair também, e poder compartilhar essa entrevista com ele e saber que ele é uma das pessoas aí que estão se recuperando, né, dessa questão do coronavírus, e a gente deseja muita saúde, muita prosperidade para ele, para a família, enfim. Então, tenho 32 anos, sou natural aqui de Três Passos mesmo, onde sempre vivi e residi. Concluí o meu ensino médio na Escola Espírito Santo, que hoje, infelizmente, já está desativada aqui no município, e depois fiz os meus estudos de graduação na Unijuí, campus aqui de Três Passos, né? Concluí o bacharelado em Direito aqui no campus Três Passos, e em 2016 tive a felicidade e o privilégio de poder também concluir o mestrado em Direitos Humanos na Unijuí, né, que é uma formação que me orgulha muito, principalmente por essa área dos direitos humanos, que eu sempre tive um contato muito grande no período de universidade, e depois tive, então, a satisfação de poder compartilhar mais esse período de estudos aí em 2016, 2017, com profissionais muito qualificados aí da Unijuí, também colegas com quem eu compartilhei esse período de mestrado. E, apesar de não ter a formação em jornalismo, a graduação em jornalismo, me considero aí uma espécie de rábula no jornalismo, porque sempre estive envolvido com essa atividade. Aos 17 anos, por exemplo, assumi como primeiro assessor de comunicação da prefeitura aqui de Três Passos, que até aquele momento nunca havia tido um profissional para cuidar dessa área, e depois disso fiquei então de 2005 a 2008 assessor de imprensa na prefeitura de Três Passos. De 2009 a 2012 fui assessor de comunicação no município de Campo Novo, com o amigo Clóvis Baraldi Machado, que está aí nos acompanhando também nessa live, a quem eu deixo um grande abraço, também um grande parceiro e amigo nosso. E lá tivemos também um período muito interessante, criamos lá a Expo Novo, realizamos 2 edições, o evento de cinquentenário de Campo Novo, que é uma terra por quem eu tenho um carinho muito grande, a família da minha mãe e é lá de Campo Novo, enfim, a gente tem um contato muito grande com aquele município. E depois, a partir de 2013, tive a oportunidade de ingressar na Rádio Alto Uruguai, aqui de Três Passos, Sistema Alto Uruguai, uma emissora e uma empresa familiar com grande tradição aqui. Tive a satisfação de trabalhar um período com o Zalmir, tantos outros colegas, agora o Marcos Benites, que está aí também nos acompanhando, um grande colega, enfim, pessoas que passaram aí por esse período, e a gente está aqui comunicando. Três Passos é uma cidade sempre referência na região, então há sempre uma demanda muito grande por informação, e a gente tenta, da melhor maneira possível, fazer um trabalho com credibilidade, enfim, com competência no máximo de todas as atividades que a gente desempenha. E o meu pai também, em 2007, implantou uma rádio web, a primeira aqui da região, a Tertúlia Web, que nós mantemos até hoje, e no período de 2008 até 2017, nós tivemos o jornal Observador também, acabamos tendo de desativar, é um momento de crise, né, de reinventar a comunicação, e o jornal de papel, infelizmente, ele acaba perdendo um pouco de espaço, então optamos por desativar essa atividade em 2017. E sempre militei também na política, desde jovem, desde os 16 anos aí, sempre envolvido com a questão política. Em 2012 concorri pela primeira vez a vereadora aqui em Três Passos, fiquei na suplência, e em 2016 tive a felicidade de ter um apoio grande de uma parte da comunidade, e hoje estou aí também desempenhando até o final desse ano esse primeiro mandato como vereador aqui de Três Passos, que me honra muito, é uma alegria muito grande, eu que sou filho dessa terra, poder também desempenhar essa função tão importante. Então, mais ou menos em resumo, já me alonguei demais aqui, é um pouquinho aí do que a gente vem trilhando ao longo desses 32 anos, Almir. Muito bem, Vinícius. Bom, eu quero ouvir agora do Adair sobre este momento que ele está passando agora, Adair, que a gente falava anteriormente, uma situação bastante complicada, né? Porque ninguém quer chegar a esse ponto de
porque quando começou, principalmente, essa questão aí do coronavírus, era aquela situação, bom, parecia e continua sendo, digamos, um bicho de sete cabeças, porque ainda não se sabe a verdade toda do que é essa doença, ainda não se tem ah, uma vacina, enfim, isso tem muitos estudos nesses pontos, muitas questões até são levadas de forma política, né? Acabou sendo muito politizado, digamos, alguns pontos referente aí ao coronavírus. E o Adair, que foi contaminado pela doença, foi contagiado então pelo Covid-19, está curado, mas em recuperação. Gostaria que você falasse um pouco, Adair, como é que foi para você, como é que você foi contaminado, como é que você descobriu, enfim, e esse período de recuperação que você passou e como é que está no momento aí tua situação, teu quadro, enfim. Bom, Zalmir, dia 28 de abril, eu fui jantar em Santo Ângelo, um amigo meu, ele é também 3 vezes vereador em Santo Ângelo, foi secretário de Turismo e Esportes em Santo Ângelo, Vando Ribeiro, e nós havíamos combinado já há bastante tempo, ele é meu amigo de muitos anos, de 30 anos, tratar de assuntos políticos e também, inclusive, da própria situação do Covid. Ele que atuou muitos anos na área do esporte, eu fui secretário de saúde durante 6 anos, e na oportunidade também ele convidou para jantar conosco, para participar dessa reunião, o coordenador regional da saúde da 12ª Coordenadoria, Yuri Sommer. Então, nesse dia, nessa noite, a gente se encontrou, estivemos mais ou menos 1h30 lá na casa do Vando, tratando diversos assuntos e, inclusive, da própria situação do Covid, do coronavírus, da capacidade instalada na nossa região, enfim, alguns números a gente analisou e, por fim, acabamos jantando. Obviamente que durante a janta se quebra-se todos os protocolos, sem máscara, enfim, tudo. Acabamos, eu e o Yuri, adquirindo do Vando, que foi o primeiro, inclusive naquela noite mesmo, se manifestou nele os primeiros sintomas, ele acabou tendo que consultar de noite, já teve febre, enfim, no outro dia acabou internando. Então, tão logo eu fiquei sabendo, isso aqui, dia 29 era feriado, dia do município, eu acabei passando por casa, e no dia 30 o Vando já estava internado, eu e o Yuri nos auto-isolamos, eu aqui na minha residência e o Yuri em Santo Ângelo. Isso foi digamos assim, uma luz divina que nos deu essa providência, porque com isso eu acabei não passando para ninguém, nem da minha família, nem na comunidade. Da mesma forma, o Yuri. Eu fiz o teste inicial dia 30, eu fiz o teste rápido no posto de saúde e não havia apresentado nada, não deu positivo. Mas eu tive os primeiros sintomas, mas eu imaginei que isso poderia ter sido até do susto, pela situação, que o Vando estava internado, aquela coisa toda, nós jantamos junto e todos os sintomas dele eram da Covid. Então, isso na sexta-feira, uma leve dor de cabeça, enfim, uma gripezinha normal, sem nenhum, meio que assintomático. Passei isso na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, começou uma leve dor nas costas. Na quarta-feira se acentuou. E eu até então quase que assintomático. Quarta noite foi uma dor insuportável, acabei não conseguindo dormir a noite toda. Daí na quinta de manhã eu já liguei para o posto de saúde aqui e eu já sabia, na segunda-feira eu fiz o teste que foi encaminhado para o LACEN e na quarta já veio o resultado. Eu já estava sabendo que eu estava com a Covid, era positivo. Então, e essa dor muito forte na região dos meus rins, nas minhas costas. E acabei daí na quinta-feira indo até o Hospital Santo Ângelo, onde fui recepcionado lá, já com a prescrição médica aqui do nosso posto de saúde, e fui muito bem recepcionado, muito bem conduzido, bem tratado. O doutor Sérgio Jacuski, é um infectologista, já me recebeu, fez os primeiros exames, já na tomografia já constatou que meus pulmões estavam literalmente comprometidos, e acabei, então, ficando um período aí de 6 dias e 6 noites internados lá no Hospital de Caridade de Santo Ângelo. 4 dias literalmente isolado, e por fim, nos últimos 2 dias e 2 noites, acabei dividindo
com um rapaz lá, o Jorge, que também, inclusive, teve 4 noites na UTI, 4 dias na UTI, e acabamos ficando juntos. Hoje estou literalmente recuperado, estou bem, por recomendação médica, até o dia 28 eu devo permanecer trabalhando em home office, trabalhando de casa, não devo me aproximar muito das pessoas em virtude da minha imunidade, que ficou muito baixa. Eu devo ter perdido em torno de 6, 7 quilos, já não era gordo, já não sou gordo, quer dizer, aí fiquei realmente bastante debilitado. Agora já recuperei a voz, já estou tranquilo, tenho feito alguns exercícios por orientação da fisioterapeuta. Estou bem, graças a Deus, eu me sinto muito bem, não tenho mais nenhum sintoma, não tomo nenhum medicamento. É uma página, eu diria assim, virada, que me deu muitos exemplos, fiz muitas reflexões. Eu achava que era uma simples gripezinha, hoje eu percebo que não é bem assim. A Covid é muito traiçoeira, ela realmente, infelizmente, se a pessoa não estiver organicamente bem e psicologicamente bem, ela realmente deixa sequelas muito fortes. Então, essa seria, assim, digamos, a minha introdução inicial sobre esse assunto, Samir. Muito bem, Adair, falando então sobre este período que ele passou, né, ao ser então contaminado, atingido pelo coronavírus. Ô Vinícius, ouvindo o Adair, a gente vê, como ele disse, não é uma gripezinha, situação bastante grave e é preciso cuidado, né, porque, como ele disse, acabou. A gente até antes de entrar no ar, a gente estava comentando que dá vontade às vezes a gente sair no final de semana, enfim, passear um pouco, né? Tenho vontade de passear em alguns amigos, ver meu filho que está lá em Horizontina, né? E aí a gente fica pensando, mas vai passar esse momento, logo vamos estar todos juntos, né? E agora Três Passos está passando por uma situação bastante complicada também, Vinícius, com relação a esse ponto. Eu estava olhando há pouco nos dados aqui. Três Passos está com mais de 50 casos confirmados de coronavírus. Três Passos, que é um município com em torno de 25 mil habitantes. Em Juí nós temos 84 mil habitantes. Claro, em números oficiais tem 9 casos aqui em Juí. E o que aconteceu em Três Passos nesse ponto? Faltou esses cuidados, como o Adair disse? O que aconteceu na verdade? Como é que houve o ingresso de tantas situações aí confirmadas em Três Passos? O que está sendo feito aí nesse momento, nesse período, para tentar amenizar todo esse quadro? Isso, Zalmir, Três Passos, realmente os números eles apresentam, né, uma situação em que é preciso parar, se pensar e realmente se fazer o diagnóstico dessa situação. Hoje nós estamos com 55 casos confirmados de coronavírus aqui em Três Passos. O primeiro caso foi lá os 3 primeiros casos no dia 29 de março, e então menos de um mês aí nós já estamos com 55 casos. Três Passos aparece na lista do estado aí entre as 23 cidades com o maior número de casos, né, em todo o Rio Grande do Sul. É bom dizer que desses 55 casos, 31 já são considerados em alta, curados, e também que esses 55 casos, nenhum paciente necessitou de internação em UTI, e apenas 3 pacientes aí que tiveram internação. Então, apesar de ser um número grande, os casos que nós tivemos até o momento, eles são considerados leves, digamos assim, ou pelo menos a grande porcentagem está podendo ser tratado diretamente através do isolamento domiciliar. Mas a gente, pelo que o próprio município tem tentado explicar para a comunidade, e hoje nós tivemos uma coletiva de imprensa do prefeito, do vice-prefeito. O prefeito aqui em Três Passos é enfermeiro, o vice-prefeito é médico, então são profissionais aí da área da saúde, e a gente tem notado, e isso é um diagnóstico que a gente faz, mas que é preciso também, quem sabe, alguns especialistas aí com mais tempo se aprofundar e nos darem uma resposta um pouco mais aprofundada. Mas nós temos notado que Três Passos tem realizado um número de testes muito grande em relação a alguns municípios, inclusive municípios de um número populacional maior aqui do que a nossa cidade. Hoje Três Passos já realizou, por exemplo,
são mais de 220 testes realizados que deram negativo no município desde o início da pandemia. Nós temos aí, como eu disse, 31 desses 55 casos já considerados curados, e nós temos na unidade Sentinela aqui, que foi montada especificamente para essa questão da Covid-19, são mais de 2.800 atendimentos que a unidade Sentinela realizou para a comunidade, no sentido de prestar orientação ou de fazer um atendimento domiciliar em alguns casos, né? Eu até vou buscar aqui, eu tenho aqui a planilha, né, aqui para trazer mais detalhadamente até os números corretos, né? Nós temos, por exemplo, 2.883 atendimentos processados pela unidade Sentinela. Isso representa 12% da nossa população. E 228 casos negativos. Hoje nós temos apenas 4 casos que aguardam o resultado do LACEN, e recuperados, então, temos aí 32 casos, 22 pessoas seguem em isolamento domiciliar, e temos uma idosa que está hospitalizada, mas não na UTI, está numa ala específica aqui do Hospital de Caridade. Ela foi hospitalizada segunda-feira, na terça-feira realizou a coleta, e esse exame ainda segue aguardando o resultado por parte do LACEN. Então, Zalmir, assim, nesse primeiro momento que a gente identifica é que Três Passos, e isso é um mérito da equipe de saúde aqui do município, a partir dos 3 primeiros casos, que tiveram uma origem de um desses pacientes que havia ido no feriado de Páscoa para a cidade de Estrela, no Vale do Taquari. Ele retornou de lá e teve contato com uma família aqui que tem um comércio no bairro Frei Olímpio, aqui em Três Passos. E aí desencadeou, então, os 3 primeiros casos. E a partir disso, o município aqui, a equipe de saúde, fez um mapeamento muito grande. Esses 3 primeiros casos acabaram desencadeando os primeiros casos também aqui no município de Esperança do Sul, que é município ao lado aqui de Três Passos. É um município pequeno, mas apesar de ter uma população aí de cerca de 2.500 a 3.000 habitantes, é um município que tem um número muito grande também de testes realizados até o momento. E para se ter uma ideia, Esperança do Sul tem 14 casos de coronavírus. Então, realmente, eu já te disse isso na semana passada, apesar de que eu não tenho nem capacidade de questionar os números, por exemplo, do município de Ijuí, não tenho conhecimento e nem a capacidade, mas nos espanta assim, um número muito reduzido em determinadas cidades que tem aí um número de habitantes já bem maior, enquanto que alguns municípios têm já um número de casos confirmados que assusta no primeiro momento, mas que, na minha opinião, nesse momento, é pelo número de testes que vêm sendo realizados e pelo mapeamento que as equipes de saúde vêm realizando. Pelo menos é uma impressão que eu tenho nesse primeiro momento, né, Zalmir? Pois é, muito bem, Vinícius. Pois é, nesse ponto, nós até comentávamos há poucos dias, né? Você até me mandou uma mensagem, toca informação seguida com relação a essa situação, e aí você comentava o que está acontecendo em Ijuí, só tinha naquela oportunidade um caso, e aí Três Passos tinha muitos casos na oportunidade. Hoje Ijuí está com 9 casos, Três Passos 55. Aí até a gente questiona muitas vezes os profissionais da saúde, o prefeito, a secretária de saúde, com relação aos testes que são aplicados, até porque aqui em Ijuí faz parte daquele sistema de pesquisa que é realizado por parte da Universidade Federal de Pelotas e a Secretaria Estadual de Saúde. São 9 municípios gaúchos que realizam essas pesquisas, e a Unijuí realiza aqui em Ijuí, inclusive esse final de semana vai ser um final de semana de testes. Até o momento foram testadas 1.500 pessoas e constatados 2 casos positivos nesse número, inclusive um pouco duvidoso, porque tem um falso positivo, pode-se dizer, que aconteceu. Depois a pessoa fez um teste em um laboratório particular e foi testada negativa. Então, quer dizer, fica uma certa dúvida: será que os números são reais ou a população está se cuidando mais, né, nesses pontos? E aí nós temos alguns dados que comprovam que em Ijuí não há muitos casos mesmo confirmados. É claro que acreditamos que deva ter mais, porque se levar em conta a estatística feita na pesquisa por parte da Universidade de Pelotas e também da Unijuí,
pelos dados estatísticos, Ijuí teria muito mais casos, teria mais de 100 casos, de acordo com a população, nesse percentual, nesses números. Mas hoje pela manhã até, no programa de jornalismo que eu apresento aqui na Rádio Repórter, eu entrevistava a enfermeira que faz parte da coordenação desse serviço das barreiras sanitárias que são realizadas na entrada da cidade. Inclusive houve a suspensão desse trabalho, e que é um sistema de barreiras sanitárias, ou blindagem, como queiram, e aí ela disse que durante 15 dias foram mais de 10 mil pessoas que foram verificadas, houve esses testes com a verificação da temperatura das pessoas, e que não foi constatado nenhum caso com a necessidade de ser encaminhado para o centro de triagem, que mostrou febre, sintomas, enfim, de coronavírus. A central de triagem que foi instalada aqui junto ao Ginásio de Esportes Wilson Mani, que é um centro de triagem que atende a população também aqui em Ijuí, ao lado da UPA, em diagonal à UPA, aliás, para atender pacientes com sintomas de gripe, para não chegar aos pontos demais, unidades de saúde, para não serem atendidas também com a população na unidade de pronto atendimento. Então esses pacientes são atendidos diretamente no centro de triagem, e também é considerado baixo o número de pessoas que recebem esse atendimento. Então, quer dizer, parece que a situação está sendo controlada, e os números estão mostrando isso aqui em Juiz. É claro que fica a dúvida, porque se nós levarmos em conta, até a gente comenta todo dia como que Santo Ângelo, a situação está bem complicada. O Adair até pode colaborar nesse ponto, porque ele tem um vínculo mais próximo aí com Santo Ângelo, com Entre Juiz, enfim. Santo Ângelo já teve óbitos, Cruz Alta teve mais um óbito confirmado também. Cruz Alta em situação mais difícil, com vários casos. Horizontina tem 17 mil habitantes, e hoje confirmado mais casos aqui, chegando próximo de Juiz com relação aos números. Aqui temos Panambi com casos confirmados, muitos municípios pequenos com um número elevado de casos confirmados de coronavírus, e Juiz parece que está controlando essa situação. Não estou aqui para defender a administração municipal, pelo contrário, quando precisar cobrar a gente cobra, mas parece que o que foi realizado em termos daquela sistema do comércio, que foi inicialmente fechou, depois uma forma de plantão de atendimento, e parece que deu certo, né? E aí os números até então são considerados baixos. Nos hospitais aqui a gente recebe diariamente as informações do Alain Diniz, que é assessor de comunicação do Hospital de Caridade, do Bindec, da Unimed, nos repassa sempre as informações. Quer dizer, tem pacientes que internam suspeitos, são testados, mas após, né, os resultados não têm sido confirmados. Então, nesse aspecto que a gente leva em conta, que parece que dá para acreditar que os números estão sendo feitos de forma, então, correta nesse ponto aqui em Ijuí. Antes de ouvir a sequência aqui com o Adair, quero ouvir o Adair depois sobre a situação lá em Santo Ângelo, ele que esteve lá no hospital, vai nos contar um pouco também como é que foi o tratamento lá no hospital em Santo Ângelo nesse período. Quero cumprimentar aqui também a Lisiane Cardoso. Lisiane, boa noite, ótima transmissão, obrigado. Mike Mota Rodrigues, um abraço, parabéns pela live, obrigado então a todos que estão acompanhando por aqui a nossa live. Adair dos Anjos, nos conta um pouco como é que foi o seu tratamento lá em Santo Ângelo e o Hospital Santo Ângelo, enfim, que, como eu disse há pouco, parece que foi no Hospital Santo Ângelo que você se tratou, né, Adair? Só nos conta um pouco como é que foi. E, como eu disse há pouco, Santo Ângelo tem um grande número de casos, inclusive óbitos registrados aí na capital missioneira, Adair. Valmir, infelizmente nós tivemos 2 óbitos lá em Santo Ângelo, 2 óbitos de pessoas de Santo Ângelo. Um cidadão primeiro que internou, 48 anos, acabou indo a óbito, e nesse intervalo mais uma outra pessoa acabou falecendo. Em Santo Ângelo atualmente tem 4 pessoas na UTI, se tratando da Covid, do corona, e me parece que mais 8 pessoas internadas na ala de tratamento da Covid. Eu realmente me surpreendi positivamente o atendimento da equipe do Hospital de Caridade de Santo Ângelo. Graças a Deus eu só tive uma oportunidade internado por uma questão psicológica e não orgânica, mas há muito tempo nunca tinha tido internação hospitalar com problemas clínicos,
e felizmente, uma equipe altamente profissionalizada, altamente humanizada. O doutor Sérgio Jacuz, que é um infectologista que nos tratou de forma exemplar, além do tratamento clínico e também do tratamento, nós tivemos um tratamento muito humanizado. Esse preparo daquela equipe realmente me deixou muito empolgado, muito certo, muito convicto da minha recuperação. Imagina, eu fiquei 4 dias literalmente isolado. As pessoas, todo o pessoal que trabalha nessa área são altamente bem equipados, com várias luvas, 2, 3 máscaras, enfim. E isso realmente diz que mostra que a nossa região, eu imagino que os hospitais da Unimed, enfim, o HCI, estejam trabalhando também nessa linha. Mas eu falo do Hospital de Caridade de Santo Ângelo porque realmente eu ganhei uma sobrevida, eu tive realmente esse tratamento à altura. Eu posso dizer que realmente estou curado, estou muito bem. Eu só não estou normal porque o tratamento é muito forte e eu acabei me debilitando bastante, fiquei muito fraco, acabei tendo aí indisposição para me alimentar durante 8 dias, literalmente não me alimentei. Tive durante esse período aí muita diarreia, enfim, acabei me enfraquecendo bastante. Então, quer dizer, a minha recuperação agora é mais para recuperar realmente a parte, digamos, a minha imunidade. A questão do Covid, eu diria que já é uma página virada, felizmente. Mas não é brincadeira, viu, Zalmir? O meu caso foi um caso, digamos assim, moderado. Eu não precisei ir para a UTI, não precisei ficar entubado, mas realmente foi uma experiência, digamos assim, assustadora. Eu alerto a todos para seguirem as recomendações das autoridades de saúde, porque não é brincadeira, não é uma simples gripe. Eu sempre tenho dito para os meus amigos que me ligam, que visitam, enfim, me visitam não, mas que buscam através do WhatsApp aqui alguma informação, eu digo, olha, é o seguinte, você pensa na pior gripe que você teve e multiplica por 10. Aí tu tira mais ou menos uma conclusão. Essa foi a sensação que eu tive, essa foi a minha experiência. Então, eu tenho falado que se a pessoa não estiver organicamente bem, se não tiver bem com a imunidade boa, e se tiver algum outro problema orgânico, algum outro problema de comorbidade, realmente é bem complicado. Então, eu só digo que vale a pena usar máscara, não é confortável, mas é necessário. E tomar, claro, todas as providências. Graças a Deus, e foi por uma providência divina, eu repito, eu consegui me auto-isolar, desde o dia 29, literalmente não coloquei o pé para fora, a não ser ir no posto de saúde e depois para o hospital. Do hospital voltei para casa e agora, claro, a minha mãe mora aqui do lado, e esporadicamente eu vou ali buscar o meu alimento, mas nem me alimento junto com eles. Acabo ficando em casa, comendo em casa, enfim, tudo em casa, isolado, e isso deu certo. Essa nossa metodologia, essas nossas ações, felizmente, inclusive 2 pessoas que aqui na cidade estavam com suspeitas, fizeram o teste rápido, não deu, fizeram o teste para 100, também deu negativo, ontem veio o resultado. Mas então aqui, felizmente, está tudo controlado e a minha experiência, ela digamos assim, obviamente que eu não queria falar sobre esse lado, mas o lado psicológico é o que mais afeta, Zalmir. Esse talvez vai ficar uma fissura muito marcante, mas eu, graças a Deus, sempre tive um lado espiritual bastante equilibrado, isso tem me ajudado muito. E, claro, sou muito otimista, gosto muito da vida, enfim, isso tem me deixado bastante, e claro, o grande número de amizade, de orações, de palavras de incentivos, isso também me fortaleceu bastante. Então, assim, Zalmir, a princípio, eu só tenho que elogiar a equipe que me cuidou, que me tratou e que me deu uma sobrevida. Tá certo, Adair dos Anjos. Vamos também cumprimentando aqui a Cledinazzi, boa noite, parabéns pela iniciativa, obrigado. Áudio e imagem ótimos, buenas, parabéns pela live, é o Walter dos Santos também que está acompanhando aqui a nossa live. Bom, Vinícius Araújo, o que mudou agora na vida dos trespacenses, né? A vida aí de Três Passos nesse período? Como é que está o dia a dia aí na cidade? O uso da máscara, como disse o Adair, está sendo utilizado pela população.
o comércio, enfim, como é que está o funcionamento, a fiscalização dos órgãos públicos, a população tem fiscalizado. Como é que tem sido esse trabalho aí em Três Passos e a vida das pessoas, a rotina das pessoas, o que mudou no dia a dia após este período aí que estamos vivendo? E antes de você responder, eu quero cumprimentar também e que está também nos acompanhando, grande Bira Teixeira, um forte abraço, Bira Teixeira, advogado, ele que também, aliás, nós queremos dizer que agradecer o Bira, que ele também nos auxiliou nessa iniciativa aí do equipamento, né, para nós iniciar a live. Ele que tem o blog do Bira, realiza também esse sistema, até porque se tornou tradicional esse sistema de live agora que muita gente está fazendo. Mas, Vinícius, complementando, então eu gostaria que você falasse um pouco como é que está Três Passos aí nesse momento na vida das pessoas após esse grande número de casos confirmados aí de coronavírus. A questão aqui em Três Passos, a partir aí principalmente quando foram notificados os 3 primeiros casos aí, no final do mês de abril, houve com certeza uma maior conscientização, a gente pode dizer assim, da comunidade como um todo, né? A questão do uso da máscara, a gente nota que tem sido uma recomendação que vem sendo atendida pela comunidade, né? Não só nos ambientes fechados, mas também nas vias públicas, enfim, né? Isso realmente é uma questão que tem sido atendida pela comunidade como um todo. Há uma fiscalização, inclusive agora 2 semanas atrás o município fez um processo seletivo emergencial e contratou 10 agentes civis de combate à Covid-19, então que estão atuando principalmente na área central da cidade, no sentido de orientar as pessoas, de fiscalizar os estabelecimentos, de também colaborar com alguma informação, né, enfim, e não só na área central aqui da cidade, mas também nos bairros como Padre Gonzales, que já é um bairro com um grande contingente populacional aqui no nosso município. Então, a própria unidade Sentinela vem fazendo um trabalho muito grande, como eu disse antes, cerca de 12% aí da população trespassense já foi atendida pela unidade Sentinela, seja com recomendações ou até mesmo aqueles casos que necessitarem de atendimento domiciliar, enfim. Então vem fazendo um mapeamento, um trabalho muito intenso para poder estancar, né, o máximo possível a proliferação do coronavírus. Então eu vejo que os estabelecimentos, em um primeiro momento, lógico que tiveram, em alguns casos, uma certa resistência. A gente acha, hoje, avaliando talvez esse projeto que o governo do estado estabeleceu agora nas últimas semanas, de distanciamento controlado, se esse projeto tivesse sido estabelecido já algumas semanas antes, pelo menos 20 dias antes, eu acho que talvez muitos municípios tivessem já uma orientação um pouco diferente lá atrás, porque hoje a gente sabe que Três Passos ontem anunciou aqui o município as perdas, né, na questão econômica, então a questão de tributos, repasses, enfim, a questão do ICMS, do ISS, houve uma queda muito grande, já está sendo sentido isso no município. E eu vejo que esse modelo que o governo do estado apresentou e que está implantado aí de bandeiras é um modelo muito bom, porque ele faz uma mescla, ele monta um equilíbrio entre a questão da saúde, né, a partir de dados da ciência, que é uma questão que precisa ser priorizado e encarado esse momento do coronavírus com dados científicos, né, através dos estudos, enfim, dessa parte de saúde pública. Mas também eu vejo que esse estudo que o governo implementou, ele tem também, ele permite esse olhar e essa sensibilidade com a questão econômica. Então eu vejo que talvez se demorou um pouquinho para se implantar isso. A gente sabe que também é um trabalho que depende de estudos, de uma avaliação muito grande de uma série de fatores, mas eu acho que esse plano das bandeiras por regiões, ele é muito bom, inclusive está inspirando também outros estados e até em nível de governo federal a ser implantado, né? Mas enfim,
eu vejo que em um primeiro momento houve uma certa resistência, mas realmente agora nas últimas 3 semanas a comunidade tem atendido esse pedido, essas recomendações da área de saúde, e o pessoal tem buscado ao máximo aí, se manter em casa, aqueles que podem, né? Principalmente as pessoas dos grupos de risco, e realmente há uma diminuição também na movimentação, enfim, na circulação de pessoas na cidade, e levando em conta também que Três Passos é uma cidade referência aqui e que acaba abarcando também muitas pessoas das cidades vizinhas aqui, mas realmente mudou muito, né? Não poderia, isso é todo mundo, muda muito a rotina, enfim, mas o pessoal tem buscado de alguma forma, tanto o poder público como a comunidade, fazer os seus esforços, né, individualmente, para que a gente possa reduzir ao máximo os impactos do coronavírus aqui no município. Tá certo. Muito bem. Vamos também cumprimentando aí a Vera Santiago, minha prima lá em Santa Catarina, também está nos acompanhando, né? Um grande abraço para você, obrigado por estar acompanhando. E quem está acompanhando conosco pode comentar, pode falar como é que está o som, como está a imagem, está gostando, enfim, até porque nós estamos, como disse no início, a gente está começando hoje, então para quem entrou há pouco aí para acompanhar a nossa live, nós estamos começando hoje esse trabalho, esse projeto aí nas noites, e então pedimos aí que nos auxiliem até para nos dizer como é que está a qualidade do som, como é que está a imagem, que nós possamos o que podemos fazer para melhorar, né, cada vez mais, porque essa é uma nova experiência, um novo formato. O Vinícius está no chimarrão, né? Estou acompanhando ele, está no chimarrão, beleza, está no chimarrão, né? Bom, Adair, e aí em Eugênio de Castro, cidade menor, é claro, você como secretário de administração em Eugênio de Castro, tem o seu trabalho também em Entre Juiz. Como é que está, nesses municípios menores, o que está sendo feito? Como você disse anteriormente, você foi a única pessoa aí de Eugênio de Castro, mas a administração municipal como que vem trabalhando nesse momento também, é claro, para prevenir a população de não ser atingida, para que não ocorram mais casos aí no município de Eugênio de Castro, daí. De fato, Zalmir, grande... Nosso colega Alain Denis também, fomos colegas numa emissora em Santo Anjo, meu particular amigo, que também fez um bom trabalho aí no HCI. Mas assim, Zalmir, aqui o prefeito polaco, a administração, adotou todas as medidas, tem dado todo o apoio, tanto para o comércio, quanto para o pessoal da unidade básica de saúde. Eu diria assim, não sendo exagerado, mas... o prefeito teve muita sensibilidade. Claro, tivemos um período aí com o comércio fechado, naquele primeiro momento, como falava o Vinícius, por ordem do governo do estado, nós acatamos de pronto e adotamos uma legislação bastante rígida, e isso talvez, lógico que deu prejuízo para o nosso comércio, deu prejuízo para o próprio município, mas também serviu de alerta, né? Hoje, essa minha experiência negativa realmente conscientizou a nossa população. O pessoal está indo realmente trabalhar, mantendo o distanciamento, seguindo as orientações. Tivemos, claro, bastante prejuízo econômico aqui no município, mas como ele é eminentemente agrícola, o comércio não é muito, digamos assim, já é fraco em si, ficou mais fraco ainda, lógico. Mas os nossos prejuízos econômicos, ele eu diria assim, vai ficar difícil de recuperar. Mas, felizmente, repito, esse trabalho de conscientização, tanto o comércio quanto as pessoas de idade, enfim, estão acatando muito bem a legislação municipal, respeitando as orientações, e isso realmente tem nos colocado numa posição privilegiada. Eu fui, talvez, o escolhido, fiz da minha parte, graças a Deus não passei, não transmiti para ninguém, e agora já estou literalmente imune, não vai ter mais nenhum problema. Porém, eu acho que esse trabalho, esse apoio da administração municipal, da Secretaria de Saúde, dos médicos, enfim, dos agentes comunitários de saúde, tem realmente surtido efeito. E lógico que esperamos que fique por esse número, né? Não acredito. Eu não sou pessimista, mas pela forma com que eu contraí esse vírus,
ele se propaga muito rápido, muito fácil, e as pessoas precisam redobrar os cuidados. Apenas essa minha orientação, até porque, na verdade, Zamir, tu sabe, eu sou muito articulado, pelo meu trabalho, literalmente eu ficava 12 horas por dia fora de casa, só pós em casa praticamente. Então, mas lógico que dentro desse novo formato aí, eu mesmo vou ter que repensar, até para servir de exemplo, né, para as pessoas. Não é porque eu estou imune que eu também agora não vou mais, digamos assim, seguir as recomendações. Eu quero ajudar, quero orientar em todos os sentidos para que as pessoas não passem pelo que eu passei, porque realmente é muito marcante, principalmente a esfera psicológica. Mas Eugênio de Castro está bem, a comunidade está bem consciente, a administração tem feito a parte dela, a nossa ACISEC, aqui, a Associação Comercial, também tem colaborado. Enfim, eu acho que se nós continuar nesse rumo, nós vamos passar essa fase aí e logo, logo estaremos aí, digamos, com essa situação aí superada. Tá certo, Adair. Um abraço também, obrigado por estar nos acompanhando. A Mara Sandri, boa noite. Mara Sandri, que é a diretora da Rádio Alto Uruguai de Três Passos, foi minha chefe, período que estive por lá, né? Um abraço aí para a Mari, ela está dizendo ótima iniciativa, parabéns. Zalmir e convidados, obrigado, Mara. Imagem boa, som com um pouquinho de chiado, ela disse, né? O problema da internet, na verdade, às vezes acontece, né? Que a internet acaba dando esse chiado aí na qualidade do som, que não fica perfeito, né? Dependendo, às vezes acaba travando um pouco também o sinal, mas enfim, como disse, estamos começando, né? E vamos tentar cada vez mais melhorar, trazer cada vez melhor então o sinal para que nós possamos aí levar esta comunicação desta forma aí para nossos internautas. Bom, nós estamos já faltando 6:09, o tempo passa depressa, né? Quando a gente conversa com pessoas inteligentes, assim, né? O Adair, o Vinícius, esse bate-papo muito legal que a gente está fazendo aqui. E nós vamos já encaminhando até para o final, até gostaria, o Vinícius adiantou algo anteriormente sobre essas medidas que foram adotadas por parte do governo do estado com as bandeiras, esse sistema aí do distanciamento controlado. E agora eu gostaria que você fizesse para nós concluir aqui, Vinícius, você já falou também um pouco de Três Passos, a forma que a administração municipal está realizando essas ações. Se falasse um pouco em termos dos três entes, né, federal, estadual e municipal, como é que você vê atuações do governo federal, governo do estado e também governo municipal de Três Passos nesse momento de pandemia, para nós concluir com você e depois também nesta mesma linha aí para nós fechar com o Adair dos Anjos, dizendo seu cumprimento o Clóvis Machado mais uma vez, que diz que mesmo cumprindo um rigoroso isolamento, a distância tem observado ainda o descuido com o uso, manuseio correto da máscara. É isso aí, colocando em risco seu maior objetivo, evitando contaminação. Parece importante reforçar esse cuidado. É sempre importante se falar isso, porque as pessoas parecem que não observam a utilização de máscara e muitas vezes colocam a máscara no queixo, enfim, não deixam de forma adequada. É claro que é uma coisa um pouco ruim de estar utilizando a máscara, mas faz necessário. Então, é importante que as pessoas observem esses pontos. É claro que agora aqui a gente não está utilizando, eu quando estou no estúdio também a gente não utiliza, porque até pela comunicação, quando estamos sozinhos, não há essa necessidade, é mais a utilização da máscara quando estamos aí com pessoas próximas para evitar que aconteça esta maneira então de uma possível contaminação. Cumprimentando também a Arlete Schmidt, excelente apresentação, obrigado Arlete também que está nos acompanhando. Vinícius, para concluir com relação a esse tema. Olha, Zalmir, a respeito dessa questão, eu não posso deixar de comentar, e aqui não é uma visão puramente, meramente, digamos assim, ideológica ou partidária, enfim, mas eu realmente esperava que num país das dimensões do Brasil, com a importância que o nosso país tem estrategicamente em nível global, nós tivéssemos nesse momento, onde a gente atravessa, a nossa geração atravessa um dos momentos mais dramáticos, né, em termos globais, que nós tivéssemos pelo menos um comando federal um pouco mais tranquilo no momento de tanta incerteza, né? Eu vejo que, principalmente na pessoa
do presidente da República, nos últimos meses, uma série de enfrentamentos, né, de questões que deveriam ter sido colocadas em um segundo plano em nome de uma relação federativa, republicana, uma relação mais harmônica com os estados e com os municípios. Então, quero deixar claro aqui que não é meramente uma questão de diferença política ou ideológica, mas realmente acho que falta um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de humanismo, principalmente na figura do presidente da República. O nosso país é um regime presidencialista e a principal liderança, eu acho que ela tem que dar o norte, ela tem que, pelo menos, trazer uma mensagem de tranquilidade, de responsabilidade, e em muitos momentos está faltando isso. Apesar de que tem algumas ações que são importantes, que foram já desencadeadas a partir do governo federal, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, que num primeiro momento foi se tentado, ou pelo menos se previa um valor muito baixo, mas através de uma negociação na Câmara houve já um valor um pouco melhor, e a gente espera que esse tipo de medida tenha segmento, inclusive com um debate mais profundo a respeito da renda básica de cidadania, que é um projeto já que há anos vem sendo debatido, nunca havia sido implementado, mas quem sabe a partir desse momento a gente possa também aprofundar um pouco mais esse debate. Mas eu tenho visto por parte dos governadores uma vontade muito grande de acertar, né? Eu tenho acompanhado muitos debates através da mídia, enfim, não só da grande mídia, mas também das mídias independentes, e tenho notado uma harmonia já muito maior entre os governadores, né? E isso, inclusive, independente de cores partidárias. Eu tenho visto já uma sintonia muito maior dos governadores. Quem sabe a partir de hoje, que hoje pela manhã se teve um debate do presidente com os governadores, também com os presidentes do Senado e da Câmara. Acho que foi importante esse gesto por parte do governo federal, mas que isso tenha continuidade, para que a gente possa ajustar realmente as medidas que a população mais carente é aquela que mais precisa de atenção, de apoio nesse momento. E os municípios, né, e aí entro já nessa terceira esfera de governo, os municípios precisam de alguma forma dessa atenção por parte do governo federal, principalmente. Três Passos apresentou números ontem aí relativos a repasses, está muito longe do que o município tem de perdas, e eu acredito que isso é por parte de todas as prefeituras, né? Está um pouco demorado, um pouco burocrático demais essa liberação de verbas, e não só na questão pública, mas também a gente tem acompanhado muitos micro e pequenos empreendedores que estão buscando acesso ao crédito no sistema financeiro, e está complicada a coisa. Eu acho que é preciso se ter uma agilidade maior. Então eu vejo dessa forma, Zalmir. Eu acho que em termos federais é preciso mudar um pouco essa postura de enfrentamento, o momento agora é de nós focarmos todas as atenções na parte da saúde, na parte da ciência. Eu vejo um debate muito ingênuo e muito inconsequente em se deixar de lado a opinião realmente de especialistas na área de medicina, na área de pesquisa, na área da saúde pública, em detrimento, muitas vezes, de opiniões pessoais e muito ideológicas, no momento em que o debate precisa ser técnico, precisa ser essencialmente profissional. Então, é essa mensagem que eu deixo. Eu espero que essas questões possam ser superadas em nome do futuro do nosso país, né? O Brasil está apresentando números muito grandes de casos, né? Tem determinadas cidades e regiões já com um colapso muito grande, né? A questão de Manaus, a questão lá de São Luís no Maranhão, também Recife, Belém do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, e muitas vezes a gente que está em um determinado território do país onde tem menos casos, talvez muitas pessoas fiquem mais despreocupadas, mas não é o caso. Acho que somos um país, precisamos pensar no todo, e quero crer que haja uma nova postura, principalmente por parte
do governo federal para que a gente possa superar e enfrentar da melhor maneira essa crise que é muito grave, meu amigo. Tá certo, obrigado, Vinícius. Para concluir aqui, mandar um abraço também para Janete Melo, lá em Estância Velha, Janete Melo também está nos acompanhando. Para concluir aqui com o Adair dos Anjos, sua visão, Adair, sobre esses pontos também, ações aí do governo federal, governo estadual e aí também governo municipal, Eugênio de Castro, rapidamente para nós concluir, nós já estamos aqui com o nosso tempo quase esgotado da live, né? Adair dos Anjos, para concluir então. Tá bom, Zalmir. Olha, ouvir você, ouvir o Vinícius é privilégio de poucos, viu? E eu dividi com vocês, então é coisa ímpar, é um momento muito importante realmente. Mas assim, Zalmir, a minha visão, eu estou dos dois lados. Eu sei da situação da doença, que não é brincadeira, mas também analiso com meus olhos bem voltados à economia. Me parece que essa disputa de cores partidárias não acrescenta em nada, nem a nível federal, nem no estado e nem nos municípios. A questão da medicação, da mesma forma. Eu, por exemplo, tomei cloroquina e estou bem, graças a Deus. Não sou quem não quer tomar, tudo bem, toma o que quiser, mas enfim, a medicação que eu tomei, ela foi eficiente, foi eficaz, deu resultado. Então, esses questionamentos não acrescentam em nada. A questão da economia, eu sou daqueles que não podemos parar de trabalhar, somente em questões de doença, realmente. Do contrário, nós temos que dar oportunidade. Obviamente que nós precisamos seguir todas as recomendações das autoridades de saúde. Esse auxílio governamental é muito pouco, o valor é pouco e o período é pouco. A pandemia ela não vai se extinguir em 2 meses. Isso aqui é algo para 6 meses, no mínimo. Então, eu acho que os governos deveriam estudar algo mais consistente. Nós não podemos, a nossa classe mais sacrificada, a classe B, C, D, E, enfim, ela se traumatiza psicologicamente, perdendo o emprego, não tendo oportunidade de tocar seu pequeno negócio, não tendo condições de vender na praça, enfim, não tendo condições de trabalhar na construção civil. Isso realmente é muito preocupante. Mas, repito, eu analiso das duas situações. A questão da pandemia é muito grave, é muito preocupante, além do que as pessoas imaginam. Somente quem passa por essa situação, digamos, média, grave, moderada e grave, pode dar uma opinião mais consistente. Realmente é preocupante, as pessoas precisam tomar consciência disso, não é brincadeira. Nós realmente, infelizmente, se as pessoas não se conscientizarem, nós não temos estrutura física instalada para dar suporte. E se continuar nesse crescente, esperamos que não cresça nesse sentido, que logo pare essa pandemia. A nossa capacidade instalada na região não tem preparo, não tem acomodação física para absorver numa situação mais grave. Então, assim, isso é muito preocupante. Paralelo a isso, eu acho que nós precisamos, a vida segue, né? Quem puder trabalhar tem que trabalhar. O governo federal, estadual e municipal precisa achar fórmulas para dar incentivo a essas pessoas. A vida tem que seguir. Nós não podemos, digamos assim, sobreviver à Covid e lá adiante sofrer outras consequências psicológicas, outras comorbidades, enfim, isso nós não podemos deixar acontecer. Eu sou muito otimista. Eu acho que logo, logo nós vamos encontrar alternativas. O povo brasileiro, ele é muito aguerrido, o gaúcho mais ainda, e a nossa região aqui é um povo realmente diferenciado. Eu acho que se nós temos que somar esforços, esse trabalho, os amigos que está fazendo, é muito importante. O Mike aqui de Coronel Barros já fez uma live, enfim, esse trabalho é diferenciado. As pessoas de bem, as pessoas preocupadas não estão na novela, estão aqui ouvindo o meu depoimento, o Vinícius, você que é um experiente radialista, um homem de comunicação brilhante, quer dizer, então esse é o caminho. Você está no caminho certo, nos deu essa oportunidade. Olha, estou muito feliz, Almir, estou muito feliz mesmo e espero ter contribuído da minha forma modesta de ser, enfim. Espero que, se alguém tiver alguma dúvida também, Zalmir, pode passar meu WhatsApp, pode passar meu Facebook, enfim, estou à disposição. E se tiver mais alguma pergunta também, estou às ordens. Tá certo, obrigado então
ao Adair dos Anjos, obrigado Vinícius Araújo, foi um prazer com certeza conversar com vocês nessa troca de ideias nessa noite, começando esse novo projeto dessa forma, vamos conversando aí durante as semanas, as noites, trazendo as opiniões, participações aí de pessoas que falam sobre esse assunto, sobre outros também que a gente vai abordar, mas começando por esse período que estamos vivendo, este o tema principal que nós estamos abordando. Obrigado então, Vinícius, mais uma vez, obrigado Adair, um abraço para vocês e quando precisar pode contar conosco também, né? E só para lembrar, para concluir aqui, na próxima semana, nós vamos anunciar aqui que nós teremos na próxima semana um convidado lá de Portugal, vai estar conosco aqui na semana que vem, na terça-feira, né, um convidado lá de Portugal, ele que é de Juí, mas está morando em Portugal, vai estar então participando da live conosco na próxima terça-feira. Agradecemos a todos que estiveram conosco, obrigado a todos que curtiram, que comentaram, e a gente volta então em outra oportunidade, sempre falando sobre esses e outros assuntos aqui na nossa live, que você conferiu na nossa página Zalmir Soares Notícias e também no nosso perfil do Facebook. Grande abraço a todos, obrigado, boa noite.